Lives NPC. Você sabe o que é? E por que viralizou tanto? Precisamos conversar sério sobre. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu já peço para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada e compartilha com os amigos. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu quero conversar com vocês sobre as lives NPC que viralizaram na rede vizinha há umas semanas atrás. É um assunto muito sério que a gente precisa levantar o olhar. Antes da gente entrar no assunto, eu já vou pedir desculpas para vocês se o áudio ficar um pouco ruim, tiver um ruído no fundo. É porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá uma onda de calor gigantesca aqui na minha cidade. Eu até tentei gravar sem o ar, mas o aparelho que eu gravo superaqueceu e ele não conseguiu gravar. Então eu precisei ligar o ar-condicionado. Então eu já peço desculpas já de antemão se o áudio não ficar tão legal. Mas foca no conteúdo que tá legal e eu já peço desculpas mais uma vez. Pra quem não sabe do que eu tô falando, as lives NPC viralizaram há algumas semanas na rede vizinha e ela é uma sigla em inglês que traduzindo para o português significa personagem não jogável. Essa sigla faz referência àqueles, e essas lives fazem referência àqueles personagens de jogos que a gente interage, mas que a gente não tem controle. É aqueles personagens aleatórios que estão ali, mas que a gente conversa, troca ideia, ou ele te dá orientação, te dá comando, mas você não controla ele de fato. E como que as lives funcionam? Ficam pessoas, elas abrem a live, elas ficam ali fazendo uns movimentos aleatórios, meio paradas, e na rede vizinha tem alguns itens que você compra e você pode enviar para outras pessoas, como se fossem uns emojis. E as pessoas compram esses itens e durante a live elas vão enviando esses itens. E isso pode ser trocado por dinheiro. Quem recebe esses itens pode trocar por um valor em específico. Então a pessoa tá lá fazendo a live e as pessoas mandam itens. Então elas mandam milho, coração, tem vários itens. E as pessoas que quando recebem, elas fazem os gestos. Milho, banana, banana. Banana, milho. E repetem o item. Então, por exemplo, se ela ganhou um coração, ela vai ficar fazendo formato de coração, por exemplo, vai ficar coração, coração, coração. Aí ela ganha milho. Aí ela faz milho, milho. Ela vai repetindo e encenando, se assim eu posso colocar, os itens que ela for ganhando. E as pessoas vão dando e quem tava fazendo, né? Quem tava fazendo essas lives tá ganhando muito dinheiro com isso. Então é algo sério, porque isso acarreta em várias coisas, pode parecer inofensivo, e por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, para ficar em alerta, principalmente se você conhece alguém, principalmente adolescente, que tá vivendo isso, que tá ali fazendo isso, compactuando com isso, porque lá na frente os prejuízos podem ser grandes. Então, antes da gente ir para o que de fato interessa e para o que a gente precisa olhar e pensar sobre, eu já peço mais uma vez para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho, compartilha com os amigos, ajuda muito na divulgação do canal, eu te agradeço já de coração. Primeiro de tudo, o primeiro alerta que eu quero trazer aqui é a questão do vício. Aquele rolar, aquelas coisas todas, como funciona uma rede social, não é à toa que funcionam daquele jeito. Tem todo um estudo por trás, a gente fica viciado de fato, porque libera dopamina, então a gente tem aquela sensação de prazer, e é onde a gente se perde, fica horas e horas e horas ali na rede. Então a primeira questão que eu quero trazer para vocês é a questão do vício. Até porque por liberar dopamina e ter essa sensação de prazer, a gente vai ficando cada vez mais ali. A gente quer consumir cada vez mais. E aquela sensação de, eu fiquei só 15 minutos. E quando você vai olhar, já passou-se horas. Uma coisa que essa live me deixou muito em alerta é a questão da relação entre submissão e controle. Porque quem tá fazendo a live meio que fica submetido ao que o outro tá ali, ao controle do outro. E quem tá enviando os itens tem essa sensação de controle, de que tá controlando o outro. Então eu envio um item para ele fazer aquele movimento. Eu envio outro item para fazer outro movimento. É como se quem estivesse ali por trás das câmeras fosse refém de quem tá ali enviando as coisas. Então é uma coisa muito perigosa, fala muito sobre as relações que a gente está vivendo hoje e sobre também as relações que esses adolescentes, que essas crianças vão construir lá na frente.
é muito grave, é muito sutil, mas a gente precisa estar em alerta, porque nem sempre a relação e nem deve ser nesse patamar de controle e submissão, até porque a gente não tem controle do outro, a gente tem a falsa ideia de controle e que também não é saudável a gente estar submisso ao outro, a gente não tem que estar submisso ao outro, dependendo de um outro. As relações devem ser de troca, de companheirismo, de algo mais leve, algo natural, e não com essa coisa de poder, de ser até pesado mesmo, né? De um tá ali sendo controlado por alguém que nem conhece, né? Por trás de uma tela, então isso é muito perigoso. Essa relação controle e submissão precisa estar sempre em alerta, até porque isso também contribui para o prazer. Né? A gente entende que estando no controle, a gente tem uma satisfação de o outro tá ali fazendo o que eu quero, o outro tá ali sob o meu comando, eu exijo que ele faça isso e que isso pode ser levado para a vida real e que a gente sabe que na vida real não funciona tão bem assim. Essa questão do prazer entra na questão desse ciclo vicioso. Então eu vou querer controlar esse, aí encerrou, eu vou querer controlar o outro, às vezes se perder, se endividar por conta disso, porque envolve dinheiro, e é por isso que viraliza tanto, porque as pessoas querem mais, elas querem consumir mais, elas querem essa sensação de poder cada vez mais, e aí o algoritmo trabalha em favor disso, e aí ele vai entregando cada vez mais esse tipo de conteúdo. Então é sempre estar em alerta com o que você está consumindo, se você também de alguma forma não está alimentando isso, porque às vezes a gente para, mas eu não tô dando nada, não tô gastando dinheiro, só tô aqui vendo. Mas quando você tá vendo, o algoritmo tá entendendo que você tá gostando, então ele vai entregar para mais pessoas, e esse movimento todo vai aumentar, porque aí quem compactua de fato, vai se alimentar cada vez mais disso, vai fazer cada vez mais. Então é uma cadeia, uma rede que se cria para que isso fique mais e mais em alerta, em alta, enfim, que espalhe cada vez mais, porque a rede social não está interessada se está causando dano ou não, ela está interessada no lucro dela. Outro perigo é a questão do dinheiro fácil. A gente vê uma juventude que está muito focada nessa questão do dinheiro fácil. Então, nossa, eu vou abrir lá uma live, eu fico imitando, não tem nada demais, eu imito lá o que me derem e eu ganho uma grana. Né? Tem muitas pessoas que ganharam muito dinheiro com isso, em questão de 1, 2 horas. Então fica e cria-se essa sensação de dinheiro fácil. Para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou construir uma carreira? Para que eu vou construir algo? E isso é muito pesado e muito difícil, porque, como eu falei, a gente vive em sociedade e tudo vai acarretar em danos. Lá na frente, como que vai ser? Não vai ter trabalho, não vai ter estudo, a gente não sabe o tempo útil das redes sociais, como que vai ser ou não. Esses virais duram 1, 2 semanas e depois já entra uma nova coisa. Então, esses jovens, eles acabam tendo essa visão deturpada do ganhar dinheiro, do trabalhar, do construir carreira, do que é de fato o que acontece na vida real. Até porque pode vir frustração, a gente sabe que não é tão fácil assim, os danos podem ser muito grandes. E até pensando nisso, eu acho que a gente precisa também olhar em como a gente está consumindo e olhando a internet, o conteúdo que está ali na internet. Eu até faço uma referência com cartão de crédito, por exemplo, porque a gente precisa saber usar com sabedoria. Cartão de crédito é uma maravilha, ele tem vários benefícios, mas desde que a gente saiba usar ele da maneira correta, desde que a gente use ele com parcimônia. Então é assim com a internet, é assim com as redes sociais, como que a gente está usando? O que a gente está consumindo? Está sendo para crescer, para elevar, ou está sendo algo que não faz sentido? Ou eu estou fomentando esse movimento que não é saudável, principalmente para as novas gerações? Então como que eu estou usando a internet? Será que está sendo proveitosa de fato ou não? O que a gente está consumindo? Como que a gente está usando a internet? É igual a inteligência artificial, por exemplo. Ela pode ser muito boa em algumas coisas, mas ela tem um outro lado muito negativo também. Não vou entrar no mérito, que não é o tema desse vídeo, mas a gente precisa saber olhar com parcimônia e entender e usufruir da parte boa da coisa, não só da parte negativa. E aí, entrando nisso, você que tem criança em casa, que tem adolescente, que conhece quem tem, esteja em alerta, esteja atento ao que as crianças estão consumindo, ao que as pessoas estão consumindo. É muito importante a gente estar em alerta,
para que essa nova geração não cresça com valores deturpados, com crenças deturpadas, com coisas que não são saudáveis. Tem estudos agora saindo cada vez mais recentes e mais aprofundados em questão dos danos que as telas podem causar. Então esteja atento ao que a sua criança, ao que o seu adolescente está vendo na internet, está consumindo. Pode ter indícios de N coisas, a gente não sabe o que pode estar por trás disso tudo e os danos, os malefícios que isso tudo pode acarretar. Então esteja atento. Ah, mas aí eu vou ser o pai chato, a mãe chata, não importa. É a saúde do seu filho, é o futuro do seu filho que está em jogo. Então esteja atento ao que eles estão consumindo sempre. Pode parecer chato, pode parecer clichê, mas lá na frente vai valer a pena. A gente precisa ter o olhar crítico. Esses virais nem sempre são legais, nem sempre são inofensivos, sempre tem algo por trás. Então a gente precisa estar com esse olhar crítico sempre ali, com a anteninha sempre acesa ali, a lanterninha sempre acesa, para que a gente não caia nisso e principalmente essa nova geração. Enfim, para finalizar, eu vi alguns estudos de alguns especialistas em tecnologia, em rede social, falando que a tendência é que esse viral caia e não dure muito tempo, mas outro viral vem e a gente precisa ir aprendendo com cada um deles e observando cada um deles. Até porque é sempre é uma onda que vem e que perde seu interesse rápido, até pelo modo imediatista em que a gente vive hoje. Então a tendência é que esse viral vá se transformando ou vá sumindo, digamos assim. Mas como eu falei, sempre vai vir um novo, sempre vai ter algo por trás, a gente precisa estar sempre em alerta. E também no momento que eu gravei esse vídeo, parece que a rede vizinha soltou uma matéria, soltou um comunicado dizendo que ia alterar os algoritmos para que não seja tão entregue como estava sendo essas lives, porque tem acarretado em muito prejuízo, não é legal. Veio o comunicado, não sei se vai ser verdade ou não, vamos ver, mas teve esse comunicado de que a rede vizinha iria alterar os algoritmos para não entregar tanto como vinha acontecendo. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te alertado, te ajudado de alguma forma. Não só em questão dessas lives em específico, como eu falei, mas da gente observar o todo e todos os virais. Então, espero ter te ajudado. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre, como que vocês lidam com as redes sociais. Eu vou adorar conversar com vocês. Antes da gente encerrar, eu já peço para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada. Compartilha também com os amigos para a gente criar cada vez uma comunidade maior que se apoia cada vez mais. Eu agradeço de coração a ajuda de vocês e a divulgação desse canal. Ajuda muito a gente do lado de cá. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, e não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!